apresentar toda a metodologia de trabalho e vai ficar aberto para os demais que tiverem dúvidas, algum esclarecimento. O Jorge e a Anete vai estar explicando. Bom, bom dia. Eu sou o Jorge. Vou estar apresentando como foi o trabalho, estar apresentando quem foi a equipe de trabalho, a metodologia em relação ao projeto de legislação da consolidação em matéria ambiental do Estado. Como nós fomos convidados para estar tirando dúvidas de que foi questionado a partir das instituições que vocês representam, nós vamos fazer uma apresentação de forma tranquila. Em algum momento, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, basta levantar a mão. Assim que eu terminar o raciocínio, eu já libero para que você possa fazer a pergunta. Bom, em relação à equipe e as ferramentas de trabalho. Nós somos um escritório de advocacia, nós atuamos exclusivamente na área de direito ambiental. Isso facilitou esse processo de trabalho. Dá para todo mundo ler? Tá fácil? Ou tá muito pequena? Pequena? Vou ver se eu consigo ampliar. Bom. Obrigado. Fizemos parte da equipe, a Anete Fiuza, é advogada, bióloga, tem especialização, mestrado na parte ambiental, tem todo um currículo que vocês podem estar verificando. Aí tem o e-mail, caso queiram fazer contato conosco, podem ficar também à vontade. Se quiser anotar. Eu, o Jorge Tadeu, também sou advogado, trabalho também especificamente na área de direito ambiental. Nós fizemos algumas reuniões com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente na gestão anterior. Esse projeto ele já tem desde 2015, iniciou. 2013? Foi 2013, na gestão do secretário anterior. Ali tem o núcleo ambiental, que também fez parte, tem conhecimento de todo o processo. A ferramenta que nós utilizamos muito é o sistema de legislação, Lei a Lei. Esse sistema, inclusive, ele pode ser acessado por qualquer um de vocês. Nós fazemos a inserção da legislação. Então, toda a legislação do Estado, de forma atualizada, ela estava sendo disponibilizada tanto para a equipe de trabalho, quanto para os deputados e também para quem quiser ter acesso. Esse é um exemplo de como é utilizado esse sistema. Então, dentro do sistema, você vai encontrar a legislação. Dá para enxergar? Não? Bom, essa é a política florestal do Estado. Os textos, eles são atualizados. Você pode observar que o texto que foi alterado, ela tem um tracejado. E esse é um exemplo do trabalho que foi feito da consolidação. Essa é uma consolidação. Então, o texto novo altera o texto original. Ali nós estamos fazendo um apontamento. A Lei Complementar 567, ela não faz parte desse trabalho do projeto de lei da consolidação, porque ele já havia sido entregue. Posteriormente, foi aprovada essa Lei 567. Em relação às regras do trabalho, da consolidação e legística. Então, a legislação para ser criada, alterada, revogada e consolidada,
ela prescinde de estudos técnicos, regras minuciosas para que venham a ter validade no mundo jurídico. Essas regras que nós utilizamos para fazer a consolidação, elas estão disciplinadas nessas leis. Tem a Lei Complementar do Estado, a 06, as leis federais 95 e o Decreto 4176. Então, dentro dessa legislação, ela é que norteia como eu faço o trabalho de consolidação. De que forma? Eu não posso inventar. Eu tenho que obedecer exatamente o que a lei determina. E qual é a lei que determina? São essas. Então, a Lei Complementar 95, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis. Da mesma forma, o Decreto Federal estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação. A Lei Complementar do Estado, que dispõe sobre o processo legislativo, a elaboração, a redação, a consolidação das leis. Observe que a Lei Complementar do Estado ela também foi alterada algumas vezes. Então, o texto ele já está atualizado. Dentro dessa legislação, dessas regras, então nós temos alguns pontos importantes para passar para vocês. A consolidação ela consistirá na reunião de todas as leis pertinentes a determinada matéria, em um único diploma legal, com a revogação formal das leis incorporadas à consolidação e sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. Significa que esse projeto de lei, tanto ordinário quanto complementar, ela não é uma lei nova. Eu não posso inventar uma nova regra, um novo dispositivo. Eu não posso alterar o Código Ambiental do Estado já existente. Eu ouvi alguns questionamentos aqui da comissão que estava havendo esse equívoco por parte de algumas instituições. Por que não foi alterado a política florestal do Estado? Na consolidação, eu não posso fazer isso. E as leis complementares e ordinárias, elas não podem ser consolidadas em uma mesma matriz. Significa que eu não posso pegar as leis complementares, onde está o Código Ambiental, e juntar com leis ordinárias. Por isso existem dois projetos de leis. O projeto de lei com as leis complementares e o projeto de lei com as leis ordinárias. Dentro das regras, aqui estão as que eu posso fazer as alterações. Então, preservando o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, os projetos de lei de consolidação conterão apenas as seguintes alterações: introdução de novas divisões do texto legal básico, diferente colocação e numeração dos artigos consolidados, fusão de dispositivos repetitivos ou de valor normativo idêntico, atualização da denominação de órgão e de entidades da administração pública federal, atualização de termos e de modos de escritas antiquadas, atualização do valor de multas e de penas pecuniárias, eliminação de ambiguidades, homogeneização terminológica do texto, supressão de dispositivos declarados inconstitucionais, supressão de dispositivos não recepcionados pela Constituição, declaração expressa de revogação, declaração expressa de revogação de dispositivos de lei temporária. Então, esses pontos eu posso atualizar dentro de uma consolidação. Fora isso, não. Vou entrar no processo de trabalho, toda a metodologia, como foi feita. A etapa 1. Foi realizada a pesquisa no site da Assembleia, a pesquisa no Instituto Memória da Assembleia, pesquisa na Casa Civil, setor de atos e decretos,
e a pesquisa no Diário Oficial do Estado, IOMAT. Então, nós buscamos, no caso aqui, desde a Lei Complementar 1 até a última Lei Complementar na ocasião. Da mesma forma, as leis ordinárias. Na época, foi até 1940, se eu não me engano. Nós iniciamos de 1940 até a última lei aprovada na ocasião. Visto toda a legislação, a etapa 2, nós fizemos a leitura e análise de toda a legislação pesquisada para selecionar apenas as legislações em matéria ambiental. Após a leitura, análise e seleção da legislação, foi avaliado a pertinência e possibilidade de consolidação. Então, desde a legislação 1 até a última aprovada da lei complementar, de todas essas lidas, nós selecionamos quais tinham matéria ambiental. E mesmo dessas com matéria ambiental, quais teriam condições de estar consolidadas. Como, por exemplo, a Lei Complementar 73, que ela é chamada de ICMS ecológico, muito embora ela tenha um viés ambiental, mas ela não entrou na consolidação. Na etapa 3, nós fizemos a análise de cada dispositivo para a detecção de alterações e revogações explícitas, revogações implícitas, casos de não recepção pela Constituição Federal e Estadual e vícios de formalidade. Então, nós buscamos, no caso aqui, a Lei Complementar 38, o Código Ambiental, a ela de forma original. Fomos buscar todas as alterações que acompanham a Lei 38, como também fizemos com as outras legislações que foram consolidadas, a 232, a 233, todas as legislações que fazem alteração ou menção a ela. Da mesma forma, fizemos esse trabalho de verificação dispositivo por dispositivo, quer dizer, aquele artigo por artigo, todas as linhas escritas dentro da legislação e qualquer fato que afete ela também. Nessa tela você pode observar que a Lei Complementar 38, o artigo 4º, ela do lado esquerdo ela está de uma forma como ela nasceu, original, e do lado direito dá para verificar que ela ampliou, quer dizer, as alterações que vieram posteriormente já tornaram ela diferente, ampla. Então isso, ela já estava sofrendo esse processo de consolidar. Dentro desse processo, nós fizemos essas verificações e esses estudos entre os quais os vícios de formalidade. Os vícios de formalidade, eles consistem, olha, existe uma lei que altera, mas é possível ela fazer essa alteração? Então, isso nós verificamos. Assim como as inconstitucionalidades. Um exemplo de lei que não sofreu a alteração é esse caso. O artigo 1º da Lei Complementar 243, ela altera o artigo 68 da Lei Complementar 232, que diz, introdução e reintrodução de exemplares da fauna nativa em ambientes naturais serão definidos em lei. Só que não há artigo 68 na Lei Complementar 232. Então, eu não tenho como fazer essa atualização. Eu não tenho como fazer essa consolidação. O que ocorre? O correto seria a Lei Complementar 243 alterar a Lei Complementar 38. Porque, na realidade, quando você lê o dispositivo da 38, ele quer alterar a 38. Contudo, na Lei Complementar 243, ela é clara. Eu quero alterar a 232. Então, dessa forma, eu não consigo fazer essa alteração. E aí nós chamamos de vício formal. Então, essa alteração, ela não existe hoje no mundo jurídico.
se alguém estiver fazendo essa interpretação dessa alteração, está fazendo de forma equivocada. E isso pode causar algum problema, alguma consequência em um processo de licenciamento. Um outro exemplo, também é o artigo 1º da 243, ele quer alterar o artigo 114 da 232, que trata de veículos, embarcações utilizados na prática de infração. Então, também não há artigo 114 na 232. Então, essa alteração, o que vale é o dispositivo originário da Lei 232, e não essa alteração. O artigo 3º da Lei Complementar 243 revoga o parágrafo único do artigo 68 da 232. Não há parágrafo único, nem o artigo 68 na 232. Então, também é um outro vício. O artigo 1º da 267 altera o inciso 5º do artigo 9º da 232. Não há incisos no artigo 9º. Essa é interessante, porque existe na 232 o artigo 9º. Contudo, da mesma forma, a 267 ela quer alterar o inciso 5º da Lei Complementar 38. Mas foi feita essa confusão. Existe o artigo 9º na Lei Complementar 232. Só que a regra legislativa também diz que a alteração ela precisa ter clareza, conexão. Nesse caso, como ela não há clareza e conexão, porque o dispositivo no artigo 9º é muito diferente dessa substituição que quer ser feita. Então, por esse motivo, eu também não posso fazer alteração. Então, também configura um vício de formalidade. Um outro exemplo, também o 267, ele acrescenta parágrafo 6º, parágrafo 7º ao artigo 9º da 232, e aqui há parágrafo 6º no artigo 9º da 232. Só que além da divergência dos parágrafos acrescentados. Então, não tem como acrescentar um parágrafo por conta dessa divergência, dessa falta de conexão. Por quê? Existe o parágrafo 6º no artigo 9º da 232. Então, não tem que acrescentar. Eu teria que alterar. E não há conexão, há uma divergência de entendimento. Não encaixa o que eu quero acrescentar ou o que eu quero alterar nesse dispositivo. Então, também não posso, por conta desse vício, fazer essa alteração. Até aí tudo bem? Então, nós já vamos para a etapa 4, que é a redistribuição da legislação em títulos e capítulos, elaboração de tabelas de correspondências entre os dispositivos atuais da legislação e seu correspondente texto consolidado, anotando-se as explicações para eventuais adaptações. Então, nessa parte, nós já iniciamos o trabalho de ampliar essa consolidação, ela tomar o corpo. Eu começo a identificar da onde eu retirei a informação inicial e juntar as informações das leis diferentes. O que um artigo 1º ela fala que tem conexão, o artigo 1º da Lei 38, se ela tem conexão com o artigo 1º da 233 e as demais que foram consolidadas, para que eu evite a repetição de informações. Então, nesse momento, eu começo a fazer essa separação, essa titulação, capítulos, títulos, montar realmente a consolidação para que não haja essa repetição, para que se elimine, que o texto ela não seja simplesmente um copia e cola de tudo que foi feito. Aqui começa esse trabalho mais minucioso da técnica legística. A quinta etapa foi já a elaboração da tabela, resumo, já com os dispositivos reorganizados nos respectivos títulos e capítulos, com anotações da origem de cada um deles. Então, como exemplo, eu pego
fazendo comentários ali, o artigo 4º da Lei Complementar 38. Então, algumas anotações feitas. Excluir o inciso 10º do parágrafo 2º por ter sido vetado. Então, não preciso copiar um veto. Eu já elimino. Porque ele não existe no mundo jurídico, eu não tenho por que copiá-lo. O caput cita o artigo 10 da Constituição Federal, cujo texto não tem conexão com a composição do CONSEMA. Então, sugerimos a retirada desta citação equivocada. O artigo 10 é assegurado a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais, previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Isso foi retirado. Fizemos uma anotação, ó, parágrafo 4º, observa-se a concordância verbal está errada, as inscrições aí anotado. Então, já começa a verificar também o que pode ser alterado. Concordâncias verbais, antes, a Lei Complementar 38, ela criou a Fundação, a FEMA, então nós já fizemos a atualização para a SEMA. Então, os textos eles já não mencionam FEMA, mencionam SEMA. Essas atualizações podem ser feitas. Até aí, ok? As justificativas, todas dispositivo por dispositivo, inclusive essas justificativas e toda essa metodologia, ela encontra-se no final dos projetos de leis, tanto ordinário quanto complementar. Toda essa descrição técnica, ela está lá acompanhada do projeto de lei. A etapa 6 foi a entrega dos projetos de legislação complementar e ordinário em matéria ambiental. O projeto 459 de 2015 e o projeto 18 de 2015. Então, ao final do texto, inicialmente você tem todo o texto dos projetos, da lei consolidada, e ao final, toda essa justificativa, todas essas explicações técnicas do porquê e como foram feitas. Todo o processo de trabalho. Aqui tem os nossos contatos, caso vocês queiram estar posteriormente também conversando conosco sobre o trabalho. Basicamente é isso. Está aberto ao questionamento de vocês, alguma dúvida se ainda houver. Bom, alguém que tenha algum questionamento a fazer, a Josi vai estar passando o microfone. Alessandra Panizzi, Fiente, bom dia a todos. Doutor Jorge, eu gostaria de entender duas situações. Na verdade, vou pontuar uma situação, perguntar e deixar uma outra pergunta. Quando a gente fala de consolidação, não é um código ambiental, né, como o senhor já mostrou aqui para a gente, o doutor mostrou. Que foi coletado, não discute-se incompatibilidades, a não ser aquelas que estão determinadas no decreto. Ok, até aí tudo bem. Eu até desconhecia, achei muito legal essa metodologia, etc. Mas eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso. Por exemplo, eu estou dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no qual nós fizemos uma moção pedindo para que o assunto de recursos hídricos não fosse tratado na consolidação de normas, tá, ambientais, seja no PLC ou na lei ordinária, porque nós entendemos, e eu não estou falando pelo CEIDRO, eu estou lendo o que foi dito na reunião, porque eu não estou representando o CEIDRO aqui, então não estou falando em nome do CEIDRO, estou falando da reunião em que eu participei e tem ata nesse sentido. O entendimento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos é que é um tema, tá, tão importante quanto os outros, entretanto, como existe uma mudança, e por sinal, nós fizemos uma alteração significativa na Lei 6945, que fala sobre a política de recursos hídricos, a gente já começa com um PL desatualizado, não desatualizado, não sei se a nomenclatura é essa, mas vamos supor, se aprova esse PL, vai já de conflito que está no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E mais, existem mudanças significativas que acontecem por meio de resolução que às vezes altera uma situação que a gente pede para vir para cá um projeto de lei, e aí quando você vai alterar a política de recursos hídricos, você mexe em todo o contexto da consolidação. Eu sei que eu vou mexer
somente nos artigos, mas eu vou mudar artigos. E dentro dessa somatória, somando os dois projetos, são 680 artigos sendo discutidos. Aí a política florestal, a gente ainda não conseguiu vislumbrar ela aqui na Assembleia, né? A política florestal, não estou falando de CAR nem PRA, que isso já tem agora regulamentações, também ainda não avançou a discussão, e nós estamos falando de um projeto dentro de um PL que foi desenvolvido, que teve todo um trabalho árduo de reuniões e assim por diante, dentro de uma política que eu não consegui avançar num projeto de lei, e eu estou falando em consolidar tudo. Então, a federação tem uma preocupação em relação a isso. A gente ainda não está convencido que a consolidação é a melhor maneira, mas também não estamos fechando dizendo, não pode ser. Nós não estamos convencidos, nós temos essa dúvida, nós não tínhamos tido oportunidade, nós entendemos que as políticas deveriam, no primeiro momento, ser tratadas, política florestal, política de recursos hídricos, mudanças climáticas, em apartado, e consolidar-se, então, tudo que é política florestal consolidada numa lei. Tudo que é política de fórum de mudanças climáticas consolidada em outra lei. Tudo que é de recursos hídricos em outra lei. E não juntar tudo ao mesmo tempo. E aí me gera uma preocupação, olhando essa apresentação, que quando eu pego o artigo 4º, inciso 9º, é só um exemplo, tá? Que diz assim, decidir como, do PL, tá? Do projeto de lei complementar. Decidir como última instância administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre penalidades e multas impostas por infrações administrativas ambientais, conforme dispuser o regulamento. Isso aqui está fora da lei, não é aplicável há mais de 6 anos. Não, eu acho que ele só foi aplicado em 2005, quando houve a mudança. A OAB entrou com a medida judicial, nós derrubamos esse dispositivo. E quando vocês dizem que o que a consolidação vai fazer é revoga-se todas as normas anteriores e permanece essa daqui, eu volto com um dispositivo que já foi discutido no STF. Não pode se cobrar para entrar com grau de recurso na via administrativa. E não é só esse ponto, existem outros pontos que eu observei aqui que conflitam com normas que já estão fora. Eu até entendi, eu não tinha reparado vários que vocês apresentaram aqui, eu achei interessante, eu não tinha reparado o artigo 68, lá só tem parágrafo único realmente, e eu sei que houve umas aberrações quando saiu da FEMA para a SEMA, né? Mas eu observei assim, por exemplo, quando fala em compensação ambiental de déficit de área de reserva legal, dentro desse projeto, eu não consegui achar o ponto, está permitindo a compensação por mediante pagamento. O Ministério Público daqui já fez essa discussão, isso já saiu da nossa norma e ela está aqui dentro de novo. Então, minha preocupação é, se vai valer, se para tudo que tem, no momento que ela for publicada, isso aqui estiver vigendo, nós estamos num cenário novo. Não permanece o cenário que estamos praticando hoje. Nós vamos estar num cenário realmente novo. Outra coisa que eu percebi que foi de mudança de governo é que tem muita expressão FEMA. A FEMA não existe mais, ela é extinta. Não pode estar nesse projeto. Porque quem atua hoje é a SEMA. Tá, eu mostro uns que eu recebi no primeiro momento. Outra coisa, hoje não existe mais a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Não, aí você fala, mas doutora, é porque não deu tempo de mudar o projeto. Aí tudo bem, eu entendo, mas é que isso não foi dito para a gente agora, né? Então, esse não é o momento para a gente levantar os questionamentos, então eu estou colocando assim. Essas são coisas muito pontuais que eu ainda não consegui, confesso, analisar todos. Eu só vi o PL, o outro eu olhei por cima. Eu tive uma preocupação, por exemplo, eu não consegui achar aonde que tem o dia do Rio Cuiabá e que se pode criar outros dias também especiais, ou não é de feriado, mas de rios e assim por diante. Então, eu não consegui vincular algumas criações que foram feitas. E a gente tem várias normas que estão sendo alteradas, por exemplo, dentro da política de resíduos sólidos nacional, tem alguns pontos que conflitaram. E aí eu não consigo entender isso, porque a minha preocupação é, tudo bem, eu vou consolidar, aprover o projeto de lei. Tudo que eu funcionava, não funciona mais. Vai valer só o que está aqui. O que está aqui tem pontos que a gente não trabalha mais, na prática. Pode falar. Só queria pontuar uma coisa, nós vamos fazer a resposta em conjunto. A consolidação, ela é feita, depois que ela está aprovada, todo final de ano legislativo, você vai fazer um estudo das normas ambientais que tenham sido aprovadas naquele período legislativo, e aí você vai fazer a consolidação das normas daquele momento. Nós fizemos a entrega desse projeto de lei, dos dois, no governo Silval. Então, naquele momento, aquelas secretarias existiam, certo? Agora, com a mudança do governo, ele está em trâmite, dentro de um processo legislativo.
essa situação que você está propondo de fazer uma consolidação separada da questão dos recursos hídricos, o processo está caminhando. Não há óbice que você, a instituição que você representa, apresente dentro do processo legislativo que está em discussão uma nova possibilidade, uma nova via de se tratar esse questionamento. Esse é um dado, né? Então, consolidar, a consolidação é um ato vivo. Ela, anualmente, ela vai ser atualizada. Todas as leis daquele período devem ser incorporadas no texto. Do ponto de vista da advocacia ambiental, que eu também sou advogada como você, eu penso que a consolidação, ela traz uma praticidade para quem advoga fantástica. Você vai ter um instrumento único, ou não será único, na verdade, né? Um instrumento organizado em que a maior parte das normas referentes à questão ambiental vão estar sendo tratadas ali. Então, isso facilita sobremaneira a sua atividade jurídica. É só você fazer um comparativo com a consolidação da legislação trabalhista, CLT. Veja como é muito mais simples você ter um instrumento normativo enorme, mas que está lá tratando toda a questão referente ao trabalho, pelo menos as normas gerais. Então, eu penso que a ideia da consolidação da legislação ambiental, ela não é enrijecida, mesmo porque o processo legislativo é dinâmico, todos os anos ela poderá ser atualizada, e ela facilita sobremaneira a atividade do órgão gestor, do particular, de quem advoga na área, de quem trabalha com a questão ambiental. Esse é um ponto. Fora, você falou sobre as datas. Nós decidimos que datas não mereciam ser consolidadas. Não precisavam, elas não tinham aquela relevância de se estar dentro de um texto consolidado. Mas criar um capítulo só para datas. Não tinha, ou criar um título de datas comemorativas relativas ao meio ambiente. As leis continuam vigindo, existindo, mas não dentro do texto consolidado. Os deputados continuam livres para se criar mais homenagens para as questões ambientais, criar datas que seja, mas nós não vimos relevância, robustez para estar dentro de um tema de consolidação ambiental. Você quer completar? Não, basicamente é isso. O projeto de consolidação, ele obrigatoriamente, todo ano ele tem que ser revisado. Então, só aprovar hoje o projeto de consolidação complementar e o projeto de consolidação ordinário, ano que vem, ele obrigatoriamente deve ser revisado. Então, toda a legislação nova que for criada, ou alguma outra que também se entenda consolidar, ela vai ser feita esse trabalho de revisão para alterar, incluir ou não. Dentro desse processo que está havendo, é um processo inicial. Acredito, pelo menos foi o que nós conversamos com a Comissão de Meio Ambiente, que cada argumento das instituições, elas devem ser encaminhadas para a comissão, para que a comissão traga a nós e seja feita essa avaliação, se ela é pertinente ou não, seja da nomenclatura que porventura esteja ainda desatualizada, ou seja, por uma motivação de alguma legislação ou algum segmento de atividade ou segmento de assunto de legislação que não se queira incluir. Porque o projeto que foi feito, o processo que foi feito, ele é uma intenção que foi levada para aprovação. Não significa que esse projeto é o que vai ser aprovado. Então, nesse momento, o que está sendo feito é apresentar todo o processo, todo o projeto, complementar esse estudo com a sociedade civil e verificar se esse projeto vai ser aprovado como está ou vai sofrer alguma alteração por alguma motivação. Olha, está tendo prazo? Porque o prazo tem que ver aqui com a casa, como é que está sendo feita essa tramitação pela casa. Bom dia a todos. Eu sou Gabriela Priante, secretária executiva do Conselho de Pesca do Estado de Mato Grosso, CEPESCA. Mas antes de falar sobre o CEPESCA, eu gostaria de fazer um comentário em relação ao que a Alessandra disse, em relação ao CEIDRO. Porque eu estava aqui contactando, né, com a secretária executiva do CEIDRO e, lamentavelmente, o CEIDRO não recebeu o convite oficial, assim como o CEPESCA recebeu.
logo que eu cheguei, vi a ausência deles aqui e perguntei, né, para o pessoal do núcleo, e eles me informaram que eles encaminharam oficialmente só para o CEPESCA, mas encaminharam oficialmente para a secretária de Meio Ambiente, então, que cabia a ela convidá-los. Lamentável também, porque o CEIDRO encaminhou essa moção que a Alessandra Panizzi comentou, ele encaminhou por meio de ofício protocolado aqui na Casa, na Assembleia Legislativa, em 2 de setembro de 2015, é o ofício número 2145, de 31 de agosto de 2015, onde traz o texto da moção de forma que a Casa tomasse conhecimento oficial do posicionamento do CEIDRO. Certamente o que aconteceu com o CEIDRO foi o que havia acontecido com o Conselho de Pesca, porque assim como o CEIDRO, nós do Conselho de Pesca, ao tomarmos conhecimento, né, desse projeto de lei, desses projetos de leis, a gente levou para o Conselho Pleno. E qual que foi o nosso entendimento? Considerando que o assunto Lei da Pesca é a matéria em que a entidade, né, CEPESCA, é o órgão colegiado responsável para tratar sobre esse tema, considerando que o Conselho de Pesca está com esse tema na sua pauta desde a sua consolidação, e como nós ainda não terminamos esse trabalho, nós estamos revendo a Lei da Pesca do Estado de Mato Grosso, a lei, né, de 2009. Então, nós entendemos, também encaminhamos uma moção para a Assembleia, solicitando que o tema da pesca fosse retirado dessa consolidação, considerando que nós ainda não finalizamos o trabalho. E, apesar de ter protocolado o ofício aqui na Casa em 25 de setembro de 2015, encaminhado esse ofício aos cuidados, né, do deputado Dilmar Dal Bosco, esse ofício não tinha chegado até o núcleo ambiental. Eu descobri em dezembro, que esse ofício estava perdido aqui na Casa, e o núcleo ambiental não tinha recebido. Tanto é que eles, até o momento, não tinham conhecimento da existência dessa moção, apesar da moção ter sido publicada no Diário Oficial. Mas, enfim, a gente encaminhou, né, para que vocês tivessem conhecimento desse trabalho que o CEPESCA está desenvolvendo. Então, eu estou dizendo tudo isso porque, certamente, esse problema de comunicação fez com que o CEIDRO não estivesse aqui presente. Bem, eu gostaria de também avisar que me surpreendi com toda a metodologia abordada, né, nesse trabalho. Não fazia ideia que existia essa possibilidade. Mas, falando apenas agora em relação ao CEPESCA, considerando o que nós estamos, né, trabalhando a nível de conselho, a gente entende que realmente não caberia a inclusão da lei da pesca nesse projeto de lei. No início da apresentação, você mencionou que houve reuniões com a SEMA em 2013. Em 2013, não existia o Conselho de Pesca. O Conselho de Pesca, apesar de ele existir na lei de 2009, ele só foi instituído com composição de conselheiros em 2014. Então, certamente, por conta dessa questão temporal, houve ficou um hiato aí, né, nessa questão. O Conselho de Pesca ele foi instituído em 2014. Basicamente, iniciaram-se os trabalhos no final do ano de 2014. E hoje estamos em 2016, sempre com o tema da Lei da Pesca na pauta, porque entende-se que a Lei da Pesca ela é importante de ser tratada, porque ela tem muitas falhas. É uma lei que não foi construída de forma participativa. E o Conselho de Pesca ele tem representação de todos os segmentos relacionados à pesca, não só do setor de governo, Ministério Público, instituições de pesquisa, os pescadores profissionais, o setor de turismo, de pesca, organizações da sociedade civil. Então, apesar de, a gente pode dizer, mas o Conselho está demorando muito para terminar, sim, porque o assunto é complexo. A gente está envolvendo vários segmentos, vários interesses.
Agora, o que eu posso dizer é que aquilo que sair do conselho, quando terminar, a proposta ela vai atender o interesse do coletivo, da coletividade. Então, seria muito importante para que esse assunto de pesca não fizesse parte desse trabalho de consolidação, considerando o que eu expus. E dizer também que, apesar da demora do Conselho de Pesca terminar essa análise, essa sugestão da lei da pesca, é a nossa prioridade. E a gente não está envidando esforços para finalizar o quanto antes, até porque a finalização desse trabalho é interesse de todos que estão no Conselho de Pesca. Todos estão sofrendo com os problemas que a lei apresenta. Obrigada. Gabriela, eu reitero. Bom dia, meu nome é Josevane, eu trabalho no Núcleo Ambiental, juntamente com a Lúcia, que é nossa consultora, a Margarete também foi nossa consultora do Núcleo Ambiental, continua na equipe, e o Xisto, que é o consultor das comissões. Só para esclarecer porque eu pedi a palavra, a Casa vem trabalhando na legislação da pesca, muitos aqui, o Zé Viana, os representantes de Colônia, a Alessandra acompanhou muito isso. Há muitos anos, essa Casa não se exime de participar da criação da lei da pesca. Começou lá com o deputado Sérgio Ricardo, o Dr. Chico Peixe também esteve aqui com a gente muito tempo. E é uma luta, realmente, a questão da pesca. Não é de hoje que a gente está envolvido com isso e a Casa nunca correu dessa discussão. Houveram algumas outras leis equivocadas, foram voltadas atrás, discutidas, rediscutidas. Ficou com falhas, sim. E, depois de muita luta, foi constituído o Conselho de Pesca. Mesmo depois de aprovada a lei, 2 anos depois foi constituído o Conselho de Pesca. Então, eu estou dizendo, depois de promulgada, depois de insistido, oficiado, que se instituísse o Conselho para discutir. Essa Casa é pressionada todos os dias, pela sociedade. Muitas pessoas que vêm aqui, que frequentam o Conselho também, pressionam os parlamentares para que se realmente resolva a questão da pesca. Hoje, a Assembleia Legislativa não tem voto dentro do Conselho de Pesca. Os participantes do Conselho de Pesca autorizaram que a Assembleia Legislativa acompanhasse as discussões. E hoje nós, do Núcleo Ambiental, fazemos esse papel, eu, o Rafael, para acompanhar as discussões. Na última reunião que eu tive com a secretária, informei para ela das pressões que essa Casa sofre todos os dias com possíveis novas legislações que vão contra o que está sendo discutido no CEPESCA. Então, aqui eu deixo uma sugestão de que essa lei que está sendo trabalhada lá, a minuta, com o deputado Gilmar Dal Bosco deixou bem claro, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, de que frearia esses outros procedimentos com os pares, concordando que aguardasse as novas propostas que viriam do CEPESCA. Isso está esclarecido com a secretária, inclusive. Né? Então, a Assembleia Legislativa não se exime do papel dela. Gabriela, você me desculpa ter que pontuar tudo isso. Quanto à moção, falando do ponto de vista jurídico, acho que a Anete e o Jorge vão poder me auxiliar nisso. A Margarete, o Xisto também, a doutora Mara. A moção ela tem força de manifestação do interesse do Poder Executivo. Só que dentro do processo legislativo, ela não tem esse efeito. O processo legislativo ele vai continuar correndo. A doutora Alessandra sabe disso também. Ele vai correr normalmente, mas, mais uma vez, foi suspenso para que essas coisas aqui, essas reuniões, essas manifestações pudessem acontecer. Né, para a gente esclarecer, tirar dúvidas, possíveis modificações, alterações. Esse é o papel da Assembleia Legislativa. Mas o processo legislativo ele tem um rito próprio e ele tem independência. Tá? Anete, se você quiser falar alguma coisa. Só lembrando isso, apesar dele ele ter rito próprio, ele tem independência, mas os deputados eles são representantes do povo, né? Eles estão representando o interesse do povo. Então, se vocês têm essa manifestação, eu acho que o processo legislativo está aberto também. A proposta foi entregue com esse nome, proposta. É um projeto de lei complementar ou projeto de lei ordinária. Então, ele está aberto por isso que ele é longo, ele permite que as pessoas participem, para que as pessoas exponham suas opiniões, né? Então, ele não está fechado, ele está aberto a ouvir. Né? E o projeto, eu acho que o propósito era esse. Primeiro, acho que esclarecer que nós não estávamos criando nada novo. Aqui não é nada de novidade. A novidade está sendo gestada lá na SEMA.
A SEMA é que está criando novidades jurídicas no executivo. Isso sim, tem políticas novas sendo gestadas. Aqui não, o projeto de consolidação não cria nada de novo. O projeto de consolidação tem esse propósito, consolidar. Consolida-se o quê? O que já existe. Né? Então, mas ainda que se consolide o que já existe, ele é um processo legislativo aberto a debates, que vai seguir o seu curso assim que se tiverem as informações. Acho que esse aqui é um momento oportuno de se sintetizar, amalgamar aqui as informações, as dúvidas, e o caminho ainda prossegue no processo legislativo, aberto, democrático, para que todos possam participar, encaminhar as opiniões. Eu acho que é isso. Então, essa parte de tirar ou inserir alguma legislação, o autor do projeto é a Comissão de Meio Ambiente. Então, esses pedidos, corretamente, têm que ser encaminhados aqui para casa. Nós fazemos parte apenas da equipe técnica. Então, todo encaminhamento que é levado para a comissão, ela é nos passado para que nós possamos verificar a possibilidade de se fazer ou não. Toda aquela explicação dos passos que foram feitos no trabalho, essa parte é conosco. Então, nós conseguimos fazer isso. Olha, é possível e de que forma é possível fazer essa alteração, essa inserção ou essa exclusão. A motivação aí já é política de se tirar ou se incluir, já tramita aqui com a casa, com o autor do projeto. E para mim, pontuar uma questão, é que o Estado de Mato Grosso, ele está sendo pioneiro no sentido de fazer a primeira proposta de consolidação das leis estaduais. Mas nós estamos em trâmite, já tem eras, o projeto de consolidação da legislação ambiental federal. Não sei se vocês conhecem esse projeto de lei, bastante interessante de se conhecer, né, a metodologia, como é que está sendo feito. Mas isso, para você ver a complexidade do tema ambiental. Na esfera federal, isso vai demorar ainda um tempão, eu acho, para ser aprovado. Aqui no estado de Mato Grosso, eu acho também que não vai ser um processo muito rápido, em função da complexidade dos temas, da diversidade que se trata nos textos de consolidação da legislação ambiental. Você tem muitos aspectos vistos lá. Quem viu a lei viu o tamanho que ela é. Né? São vários capítulos, vários títulos voltados para diversos meandros da questão ambiental. Né? E ainda não vão ser esgotados, porque a iniciativa legislativa não vai parar. O tempo inteiro vão ser criadas novas proposições vão ter que ser avaliadas. Nesse momento, por exemplo, nós entregamos o projeto em 2013, tem o ano legislativo de 2014 e o de 2015, que deveria ser consolidado também, como eu disse para vocês, a proposta de consolidação deve ser revista o fim do ano legislativo, para poder ser incorporado no texto da consolidação. Então, vai carecer de uma nova revisão esse projeto para a inclusão desses 2 anos legislativos. Bom dia, meu nome é Tatiana, sou da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Primeiramente, sobre o trabalho, eu acho um trabalho de extrema importância, né, interessante para a gente que utiliza no nosso dia a dia, tanto pelo poder público quanto pelos advogados da área. Existir um trabalho consolidado facilita muito, né, porque a legislação é vasta, na hora que você tenta fazer o comparativo é dificultoso, então, assim, um trabalho que é bem-vindo. Porém, eu faço as preocupações da Alessandra e da Gabriela, as nossas também. De repente, já saiu esse projeto desatualizado por conta dessas novas legislações que estão surgindo, principalmente nos últimos tempos, assim, muito rápidas, para resolver questões, adequações da legislação federal. Né? De repente, existem nesse projeto coisas revogadas já ou suprimidas do que é vigente e, de repente, não estão lá. Né? E aí, o que vai valer vai ser isso. Né? E aí, lá se foi toda uma norma que já estava em aplicação, ser mudada a regra do jogo novamente. Né? Então, essas são as minhas preocupações. A secretaria, apesar de ter falado aqui que já reuniu anteriormente em 2013, eu deixo claro aqui que a reunião foi no sentido de mostrar o sistema e a metodologia do trabalho. Não foi discutido o mérito do trabalho, tá? Ponto a ponto. O que a gente está fazendo agora, né, nós estamos analisando ponto a ponto desse projeto.
E, com certeza, nós pontuaremos algumas questões, seja através da Casa Civil, seja, né, diretamente na comissão, para que a gente possa né, melhorar, contribuir, na verdade, para que a coisa não saia, de repente, um pouco equivocada em algumas situações. Então, essas são as minhas considerações. O núcleo ambiental está aberto para as contribuições, na verdade. Aliás, eu acho que o papel do núcleo ambiental é receber essas contribuições e estar avaliando se elas são pertinentes ou não. Nosso trabalho no processo de consultoria da consolidação será, no caso, de avaliar se é consistente, tá? É possível de se fazer, mas acho que o núcleo ele vai conduzir bem essa... amalgamar, pegar e fazer a síntese das dúvidas que a sociedade está trazendo, que as instituições estão trazendo. E eu insisto com a Tatiana que esse medo de desatualização, ele não deve permanecer em função do que eu disse para você. O texto de consolidação está na lei, que regulamenta como se deve fazer o processo de consolidação. Ele tem que ser revisto anualmente. Então, essa preocupação de você ter um texto aprovado defasado não vai acontecer, porque ele deve ser revisto todo o ano. Doutora, meu nome é Desculpa, só entendam que a consolidação, ela aprovada, ela vai passar a ser uma lei. Tá? Como toda lei, ela pode ser posteriormente alterada. Então, da mesma forma que é alterada hoje a Lei Complementar 38, o Código Ambiental, a Lei de Recursos Hídricos, a Lei de Resíduos Sólidos, Lei da Pesca, há alterações, inclusive o que vocês estão fazendo é um projeto de lei novo para alterar a lei existente. Da mesma forma, a consolidação após aprovada, ela pode ser alterada. A revisão, inclusive, que é a obrigação de todo ano, é para verificar se vai ser feita alteração ou não nela, na consolidação. Independentemente dessa revisão anual, ela também pode ser alterada. Obrigado. Meu nome é Álvaro, sou da Federação das Indústrias, cuido da área do meio ambiente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a iniciativa é brilhante, né? Ter um diploma que reúne ali todas as regras que nós da indústria e todos que estão aqui da sociedade estão submetidas, seria perfeitamente melhor. Porém, uma análise tem que ser feita depois dos relatos que aqui eu ouvi. A rotina nossa da indústria não é fácil e os senhores são, acredito que tem clientes da indústria, a Assembleia, que é nosso representante, conhece muito bem, como a colega disse ali que direto tem gente aqui querendo mudar a lei, enfim, tem todo um embate para que uma indústria possa funcionar. Fora isso, a gente está assistindo, ao longo desses tempos, mergulhado nessa crise política infame, que parece que não vai ter fim, né? Mergulhado na crise econômica. Mas nós, da indústria, temos que nos manter forte para competir. Se a gente não competir, aí a coisa fica extremamente difícil. E hoje, a preocupação de fazer essa consolidação era importante, mas não me parece que é o momento agora. Não, da gente estar gastando as nossas energias para saber se está, pelo que eu vi, pelos que os colegas colocaram, ressuscitando jurisprudências, coisas que já estão suprimidas, enfim. Nós temos um estado de coisa que eu vou relatar, mas muito breve para os senhores. Indústrias nos procuram para investir nesse estado. Como do agronegócio também, imagino que deve procurar também. Só que quando, doutor, por exemplo, a gente vai comparar o que está posto numa taxa, por exemplo, de licenciamento, que não é o caso de vocês mudarem aqui, porque eu entendo que é uma consolidação. Quero que vocês saibam disso, que eu sei muito bem o que é isso. E nós deparamos com aquele volume de dinheiro que é cobrado. Aí você faz uma pesquisa nos nossos estados concorrentes, entre aspas, que é Mato Grosso do Sul, Goiás, você descobre que o valor da mesma taxa para implantar uma indústria lá não custa 10% do que é cobrado aqui. Me parece que o debate nosso teria que ser muito mais em prol dessas coisas. Para a gente procurar resolver isso, criar um ambiente de negócio. O Estado, nós estamos assistindo o esforço do governo em lançar, desenvolver Mato Grosso, e lança Mato Grosso em Abu Dhabi, mas é uma propaganda. Quando eles vêm realmente ver o estado de coisa que nós somos submetidos aqui no nosso estado, fica muito difícil. Então, eu não quero dizer aqui que o trabalho não é bom, é muito bom. Só me parece
num momento não propício. Segunda coisa, se nós aqui já ouvimos 3 representações ou 3 pessoas que se manifestaram dizendo que estão desconfortáveis com essa proposta da consolidação, talvez não fosse o caso do núcleo, dos senhores que são os técnicos, de submeter essa matéria para uma análise mais profunda e mais próxima de nós, que vamos ter que cumpri-la, né? Que vamos ter que seguir essa regra no dia a dia. E eu confesso para os senhores, é muito complicado. Eu concordo, nós precisaríamos dar uma limpada nisso. E vou dizer para os senhores também uma história da minha vida, ao longo desses 30 anos que eu lido com o meio ambiente, que uma vez eu tentei fazer uma coletânea, que é diferente do que os senhores estão fazendo. Eu tentei fazer uma coletânea da legislação ambiental da Amazônia Mato-Grossense, com esse título. E ali pus num DVD. E descobri coisas que vocês não acreditam. Que órgãos do governo não tinham as próprias leis quando você precisava. Experimenta os senhores que talvez lidam com o direito, seja muito mais fácil o trâmite e o trânsito para conseguir isso, a buscar uma lei para você esclarecer alguma dúvida técnica. Eu, pessoalmente, estive a semana passada imbuído de conseguir a legislação. De Mato Grosso está muito fácil, porque a gente lida com ela. Mas de Goiás, para me ver quanto é que é a taxa de uma indústria que quer competir. Os senhores não acreditam, eu não encontrei em lugar nenhum. Talvez, nós podemos afastar um mico, que eu considero um mico, aprovar algo que já está com muita coisa ultrapassada. Vamos consolidar até o final de 2015 a minha proposta, e daí nós submetemos de novo essa casa de lei. Até para que a gente, no momento que já aprovar, já temos que retificar a lei. E quanto a essa questão de pedir para tirar, de pedir para excluir, eu não concordo muito. É a minha opinião particular. Porque se é consolidação, não dá para tirar CEIDRO, não dá para tirar CPESCA, não dá para tirar, daqui a pouco, a política florestal, vai sobrar o quê para consolidar a pergunta? Então, talvez fosse um momento, doutor e o núcleo, e eu estou à disposição na Federação das Indústrias, a Federação não vai se furtar em ajudar nesse aspecto, lógico, primando mais pelo prisma, pela ótica, por aquilo que a gente defende, que é a indústria, mas sem perder a noção de conjunto. Nós estamos à disposição. Então, faça essa proposta. Talvez, eu não sei como é que tramita na casa, que eu sou meio leigo, e às vezes eu prefiro continuar leigo, né, para que a gente não acabe tendo mais decepções e certas desilusões com aquilo que a gente vê sendo implementado nesse país. Mas submeter a nós. Nós nos colocamos à disposição de vocês, do núcleo, para ajudar, se vocês entenderem que é importante, para dar uma reolhada, uma reanalisada, porque o contato nosso com esses 600 e tantos artigos, eles foram extremamente velozes, tá? Então, estamos à disposição de vocês, mas se vocês entenderem que deve continuar, eu acredito que nós estamos fadados a um micozinho aí, de sair lá com CEDER, sair lá com... Enfim, aí o senhor bem explicou, manda a sua... Não, é muito mais fácil a gente sentar e já revisá-la por completo. E depois, é a proposta que eu faço, tá? Só respondendo, no caso, o senhor fez até um pedido para que nós façamos uma proposição para a comissão. Nesse momento eu não posso fazer uma proposição para a comissão, até porque eu não posso fazer uma proposição, pessoa física, de um projeto de lei. Existem os trâmites de propostas de projetos de leis novas. Esse não é um caso, como o senhor bem disse, que conhece a consolidação, esse não é um caso de um projeto de lei novo. Então eu tenho que trabalhar com a lei que já existe. Essas leis não estão sendo inventadas, elas já existem. Vocês já estão obedecendo essas legislações. O que o projeto ele faz é agrupar essas legislações para facilitar o cotidiano de trabalho. Inclusive, as nomenclaturas que são repetidas ou hajam alguma divergência uma com a outra, falando uma legislação num certo sentido e uma outra legislação bem semelhante dizendo num sentido um pouco diferente. Acredito que, inclusive, os técnicos da SEMA devam sofrer muito mais com isso no cotidiano, até porque depende muito da interpretação da legislação. E a interpretação é subjetiva. Então, estou certo ou não estou tão certo assim? Devo conceder ou não um licenciamento, aprovação de licenciamento? Então, é isso que esse processo, esse projeto de lei, ele visa muito atender. É tentar ajeitar, de certo modo, o que
já existe. Volto até a mostrar novamente o Leia Lei. Se vocês necessitarem fazer uma busca de alguma legislação do Estado de forma atualizada, como as leis complementares, lei ordinária, decreto, as próprias instruções normativas da SEMA, elas estão disponíveis nesse sistema. Guto Zanata, gestor do núcleo técnico da FAMATO. Eu acho que o Álvaro falou bastante do que eu tinha pensado, Álvaro. Acho que não está tendo um conforto de todas as entidades aqui. Algumas por estarem excluídas, outras por estarem incluídas. Mas o que eu estou vendo é que essa consolidação, ela vai trazer de volta algumas coisas que já não são aplicáveis, que não estão sendo aplicadas. Me parece que é isso, pela análise superficial aí que a gente está vendo. Acho que a Alessandra também tocou nisso. Algumas coisas que não se aplicam mais e que uma vez que você consolidar, ela fica atualizada, então ela volta a ser exigida, né? Então eu acho que nós precisamos de uma análise muito mais profunda nessa consolidação, viu? Da minha parte, eu acho que isso que tem que ser feito. Porque, conforme o senhor falou, se precisar a gente altera a lei, mas não é tão simples alterar uma lei. Nós estamos, nesse exato momento, passando por algumas dificuldades impostas por decretos e instruções normativas em outros setores e tudo mais. A gente passa por dificuldade e não consegue mudar tão simples assim, entendeu? Então, para mudar uma lei, é um outro projeto, uma proposta que tem que passar pela casa e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho que concordar com o que o Álvaro falou. Realmente, eu acho que nós precisamos de mais tempo, uma análise mais profunda disso tudo, para a gente não incorrer em erros. Porque, como ele falou, a gente que tem que cumprir essas legislações, até você conseguir alterar, e se isso passar 6 meses, 7 meses ou 1 ano, é muito complicado. E a nossa legislação ambiental, ela já é a mais rigorosa do mundo. Então, quando a gente cai em algumas pequenas armadilhas feitas por nós mesmos, a gente tropeça nela e fica lá impedido de fazer alguma coisa por um mero detalhe, e esses detalhes são cobrados. A gente tem que cumprir isso aí, e isso é cobrado de forma veemente. Isso só causa prejuízo. Então, a gente já tem um gasto muito grande hoje no setor produtivo pelas questões ambientais. Então, eu acho que a gente continuar com essa consolidação e correr o risco de incorrer o erro, acho que é bobagem. Acho que a gente tem que analisar muito mais profundamente isso aí tudo para minimizar o erro, que já vem decorrente dessa quantidade de legislação que a gente tem, né? Mas eu acho que a consolidação, e o próprio nome da palavra, ela já diz, é uma coisa muito forte, né? Ela consolidou, quer dizer, essa consolidação tem que ser bem trabalhada. Então, a opinião nossa aqui da FAMATO seria essa, que a gente analise isso mais profundamente, que a gente possa ler isso aí, que a gente possa ver todos os impactos de coisas que vão ser trazidas de novo a ser exigidas e que nesse momento não estão, para a gente ver onde é que isso vai impactar e já tentar prever. Eu acho que em vez de a gente mudar a lei lá na frente, nós temos que fazer uma revisão prévia e aí já evitar os erros lá na frente. Obrigado. Eu só quero esclarecer novamente. Se está sendo exigido, não existe a possibilidade de ser novamente exigido algo que deixou de ser exigido, porque aí não é consolidado. Se não está sendo, se hoje não é exigido, não vai voltar a ser exigido na consolidação, porque ele não existe. A consolidação só consolida o que já existe. Se está sendo exigido que se cobre lá uma taxa, isso vai estar na consolidação. Se tal taxa deixa de ser exigida hoje, ela não vai ser consolidada, porque ela não existe mais. Então, você não consolida o que não existe, você consolida o que está em vigência. Nós não estamos resgatando questões ou formalidades que um dia existiram. Não. O que um dia existiu não existe mais no mundo jurídico, continua morto. A consolidação não ressuscita a norma. A consolidação só organiza as normas vigentes. Então, não cria-se novos direitos, não está se criando novas taxas, não tem novos procedimentos. Tudo o que você hoje tem que fazer, continua existindo na consolidação. Não está criando direito novo, nada novo. O que se está fazendo é a organização, a sistematização dos assuntos num corpo jurídico único. Não está se criando novas formas de se pensar o direito ambiental, novas regras jurídicas ambientais, novos procedimentos. Não se cria isso. Não é isso que está sendo feito aqui. Anete, você me dá uma parte?
Bom dia a todo mundo, meu nome é Xisto, acho que eu conheço a maioria do pessoal aqui, eu trabalho também na Assembleia, tá? Estou consultor legislativo pela, sei lá, 5ª vez. E eu tenho visto na fala de vocês aqui, sobre tudo aquilo que disse a Alessandra, o Álvaro, o Guto agora há pouco também retomou esse ponto, e me parece que, em que pese tenha havido aparentemente alguma divergência, todo mundo quer caminhar no mesmo sentido. Só fazendo uma ressalva, que a NET está fazendo questão de explicar e reexplicar. A consolidação, ela é tão somente uma união em um único documento de leis que tratam do mesmo tema. Vamos supor que nós tivéssemos, aliás, vamos usar um exemplo fático que todo mundo conhece do dia a dia. Consolidação das leis do trabalho. Eu tinha uma lei que falava de 13º, uma lei que falava de férias, uma lei que falava de jornada, uma lei que falava de licença, uma lei que falava de outros direitos trabalhistas ou deveres também. Um dia alguém chegou, pegou as leis esparsas e colocou em uma só. Continuou tendo 13 salários, tá? O 13º acrescida de 13ª férias acrescida de 1/3. Tudo continuou como estava, só foi colocado em um único documento. Na consolidação, existe a proibição de se inovar no direito. Você não pode, à guisa de consolidar alguma coisa, criar direito novo. Isso não é consolidação. Se porventura isso acontecer, é um erro da consolidação. Você pega aquilo que já existe, as leis esparsas, e coloca em uma só. Fora isso, não é consolidação, e tem que haver esse cuidado. No mais, Álvaro, Guto, essa preocupação que surgiu de coisas que já saíram, em que pese seja lei. Então, no Brasil nós temos alguma coisa muito particular. Em outros países, quando uma coisa é lei, ela só deixa de ser aplicada, ou por uma medida judicial dizendo que aquilo não pode ser aplicado, ou por uma lei superior que a revogue ou a modifique, aquilo passa a não valer mais. No Brasil nós temos a lei vinculada com o costume, em que pese seja lei, em algum momento a pessoa que aplica aquilo ali entende que ela não é viável e deixa de aplicar. É uma coisa estranha, mas que faz parte da nossa cultura jurídica, e temos que respeitar isso. Então, nesse ponto, eu quero fazer a seguinte proposta, se o corpo técnico, os núcleos e todo mundo que está aqui para a gente concordar. Dentro do processo, nós temos uma coisa que chama de despacho saneador. O que é que todo mundo concorda? Se todo mundo concorda com tal coisa, isso está perfeito. Aquilo que é o debate, a gente separa para discutir. Então, para poder fazer um trabalho conciliador, o que vocês acham? Nós temos já um projeto, tá, que já está esboçado, e veja-se, é um projeto. Ainda que de consolidação, é um projeto. Tenho certeza que a grande parte do que está consolidado, todo mundo que está aqui há de concordar. Porque não vai mexer com nada significativo da vida de ninguém, do dia a dia, porque já é lei, já está ali. Esses pontos frágeis, sensíveis, em que cause algum tipo de desconforto, como já foi dito pelo Álvaro, inclusive, e causa desconforto por quê? Não porque seja uma inovação na consolidação, e sim porque essa norma, em que pese seja lei, deixou de ser aplicada. Essas questões vamos deixar destacada em vermelho, tá? Para que a gente possa discutir. Aí me parece que assim, a gente chega num consenso. Se porventura alguém deixou de ser convidado para poder fazer parte dessa discussão, vamos convidar agora então. Tá? Pois não? Assim, minha proposta seria, como você falou no final aí, eu acho que, eu nem sei se todos, por exemplo, eu não li essa consolidação. Não sei, vim aqui hoje, agora vi aqui a informação, acho interessantíssima. Eu trabalho na área de consultoria ambiental há 23 anos, e é como o Álvaro falou, você vai estar numa lei aqui, lá, você fica perdido. Eu não sei se quantos dos senhores aqui leram, talvez a maioria não leu, talvez, eu posso estar enganado. Eu gostaria sim que fosse disponibilizado isso aí via CREA, via Fiente, via tudo, para o pessoal quando chegar aqui, tá na mão, eu vi ali o rapaz ali, está impresso, o rapaz está impresso ali, e fala, gente, ó, agora nós vamos ter uma reunião dia tal, e aí você já pega na mão, todo mundo traz aqui para a gente já fazer uma finalização. Perfeito. Acho interessante isso aí. É Sandro, né? Sandro, a gente já teve em outras reuniões também, de outros debates. Eu acredito que tudo que se quer nesse momento aqui é socializar o problema para que a gente tenha também uma solução conjunta. A Assembleia, o Poder Público, os engenheiros, a SEMA, todos nós passamos pelo quê? Pelo problema generalizado
das leis esparsas, que ora você olha para um lado e tem uma outra que diz outra coisa, como agora há pouco foi dito, mais ou menos semelhante e que causa confusão. E isso não é só no mundo ambiental, não. Quem está militando na área ambiental tem esse problema ambiental. Quem está no mundo tributário tem esse problema quintuplicado. Tá? Então, qual é a proposta da Assembleia? Causar problema? Não, buscar uma solução. A proposta que está sendo feita é de criar um instrumento normativo sólido, tá? Que seja reflexo daquilo que nós temos hoje. Volto a dizer, consolidação não pode criar norma nova. Tá? Que seja o reflexo daquilo que já existe, para que a gente possa ter um instrumento de trabalho comum. É só isso. Essas filigranas, olha, está escrito FEMA, mas é SEMA, está escrito CEDER, mas não existe mais, está escrito através, mas é por meio, está escrito pescado, mas isso se resolve. Questão de gramatical, normativa, nome de órgão, essa é a menor das nossas preocupações. Isso aí com uma leitura se resolve. O problema que nós temos, pelo que eu pude ver aqui, é justamente o de normas que estão em vigor, mas que não são aplicadas. Isso daí a gente vai precisar de juntos unir os nossos cérebros para poder falar assim, olha, isso daqui já não é mais assim. Aí o setor produtivo diz que não é. A SEMA fala, não, nós aplicamos isso. Vamos chegar no consenso. O setor produtivo diz, isso daqui é aplicado. A SEMA fala, não, a gente não aplica isso. Tá? Então a gente vai ter que chegar nesse meio termo. Pois não? Só pegando a palavra de novo, eu acho que foi perfeita a sua colocação. Eu acho que necessita mesmo desse trabalho com calma, com critério, né, com tempo, porque é muita coisa. Eu acho que aqui todo mundo também entendeu que é consolidação. Mas a nossa preocupação é que, como essa consolidação é feita por pessoas são suscetíveis a erros, equívocos. De repente passa alguma coisa, como eu já fiz a leitura, percebi algumas coisas que já tinham sido revogadas, que estão lá agora como se estivesse vigente. Então, essa é a nossa preocupação. Não é querer fazer crítica, pelo contrário, eu acho que o trabalho é excelente, mas eu acho que precisa da participação de todos realmente que trabalham com essas normas, que tenham interesse de participar. Eu acho que a sua colocação é muito bem-vinda. Tatiane, né? Tatiana, eu concordo contigo. A gente tem que ter muito cuidado, porque depois de publicado, a regra do jogo é essa. Né? Então, acho assim, que quem estiver aqui, né, e puder participar, porque como é muito vasto, né, desde da consolidação das leis ordinárias e também das leis complementares, eu tive uma dificuldade, eu e a coordenadora, a Janaína, que também é da SEMA, a gente teve muito trabalho de olhar artigo por artigo, fazer a comparação, pegar todas as normas, é trabalhoso. E é delicado. Então, assim, é muito bem-vinda essa sua sugestão. E a gente também, né, tá para contribuir, com certeza. Tatiana, eu acredito que a Assembleia nunca se negou a aceitar contribuições e não vai ser esse o momento. Só quero fazer uma ressalva. Você disse, as pessoas são suscetíveis a erros. Se somarmos todas as nossas mentes, você pode ter certeza que ainda assim estamos suscetíveis a erros. O trabalho foi realizado com critério, sim, foi feito com cautela, mas é como você falou, se porventura passou alguma coisa, é dada a grande gama de situações. Não iremos nos eximir disso. Salvo engano, esse esboço do projeto, que eu chamo de esboço que não está apresentado, essa minuta, ela está à disposição no site da Assembleia, não está? Então, a todos, o Sandro saiu, mas por gentileza, alguém... Tá aí, Sandro? Está tudo disponível no site, tá? O que a gente vai ter alguma complicação é se cada momento surgir alguém novo no processo, tem que ser rediscutido. Hoje nós estamos num grupo aqui que aparentemente temos 25 pessoas ou 30. 25 pessoas ou 30 no universo de pessoas que usam e trabalham as leis ambientais é uma gota d'água no oceano. Então, por gentileza, vocês que representam segmentos, divulguem, falem. O Sandro que está aqui representando o CREA, tá? O Guto pela FAMATO, a Alessandra que é da FIENTE junto com o Álvaro, e quem mais? Vocês da SEMA, Gabriela, que foi minha colega lá desde longos tempos de ângulo, tá? Discutam, vamos para o debate, vamos ver o que aconteceu. O que precisa ser melhorado. Em momento algum, a Assembleia vai refutar qualquer proposta de melhoria. Que a nossa estadia aqui, o nosso motivo de existir
é de facilitar as coisas para que a sociedade caminhe. Tá? E, por outro lado, também nós temos que facilitar para que o Poder Executivo faça o trabalho dele. Foi dito agora há pouco, eu não sei se Álvaro, não sei se Guto, que vocês têm essa dificuldade também, que muitas vezes o poder público atravanca, não vou usar essa palavra, mas a ideia é mais ou menos essa, o setor produtivo. Isso acontece muitas vezes por falta de regras claras. A SEMA quer fazer a parte dela. A SEMA tem a preocupação com o ambiente. A SEMA tem a preocupação com o Ministério Público e qualquer coisa que eles façam, uma vírgula fora daquilo que o promotor acha que deve ser, tá? Tem operação isso, operação aquilo outro. Por outro lado, o setor produtivo quer o quê? Desenvolver. O setor produtivo tem contas a pagar e o Banco do Brasil, que financiou alguma coisa, não quer saber se a SEMA liberou ou não a licença. Então, o que nós queremos? Regras claras e facilitar a vida de todo mundo. Basicamente isso. Ok? Gente, eu preciso, isso aqui eu tenho uma agenda 11 horas, aqui na casa mesmo. Mas eu queria deixar essa proposta de, vamos transformar esse grupo no núcleo duro, tá? No sentido de fazer esse pente fino com tudo que já foi feito. Nós vamos caminhar agora sobre ombros de gigantes. Aquela coisa o trabalho mais cansativo, mas já foi elaborado pelo Dr. Jorge e Dra. Anete. Vamos aproveitar o trabalho que já está feito e fazer esse pente fino. A Tatiana falou, acho que ninguém vai ser contra isso. Que falhas acontecem. Falhas acontecem. Desconheço alguém perfeito. Então, a partir daí, a partir da vontade que todos nós temos de criar melhorias para o Estado e para os setores, nós podemos avançar. Ok? Gente, obrigado. Desculpa ter falado demais. Eu sou prolixo mesmo. Tá? E estamos de cá à disposição. Tá ok? Obrigado. Deixa eu correr de lá. Bom, em relação ao que foi até levantado, questão de falhas, para nós não há problema algum que seja feito apontamentos encaminhado à Comissão de Meio Ambiente para que eles façam esse questionamento de forma formalmente e nós façamos essa verificação. Contudo, lembra no planejamento de trabalho, dos procedimentos, a etapa 3, nós fizemos análise de cada dispositivo, detecção de alterações, revogações explícitas, implícitas, caso de não recepção pela Constituição, tanto federal quanto estadual, e vícios de formalidade. Lembra que eu mostrei alguns vícios? Lei alterando, porém ela não poderia ser alterada? Pode ter ocorrido isso, que na interpretação você entenda, olha, esse dispositivo foi alterado. Eu expliquei que, muito embora ele tenha sido alterado por uma lei, tecnicamente ele não tem validade no mundo jurídico. Por isso, não fiz a alteração no projeto de consolidação. Então, vocês podem, de qualquer forma, enviar esse questionamento, nós vamos avaliar e, até de forma já antecipada, vou estar respondendo isso. Se for o caso. Se não for, nós vamos verificar. Uma outra situação, não só da consolidação que foi colocado, que ela é complexa. Na realidade, ela não é complexa, ela ajuda a simplificar o processo. Justamente por isso, em vez de ter vários textos repetidos, você elimina, entre outras situações, a repetição de textos. Bom dia, né? Primeiro, eu sou presidente da colônia Z14 de Vaza Grande e representando hoje a federação, que sou secretário da federação. Eu acredito que o que vocês estão falando aí é bom, mas tirar não, e se incluir. O que precisa nessa consolidação é incluir algumas coisas. Por exemplo, se pesca, a lei ainda não está concluída. Deixar para se incluir aquele que está faltando. Principalmente, como eu vejo aqui, diante do meio ambiente, e eu venho há muito tempo deparando com várias coisas que vêm a degradar o meio ambiente. Por exemplo, os pescadores retiram seus alimentos, seu sustento do rio. E o nosso rio está aí, eu não vi nenhuma coisa que falou sobre alguma coisa sobre a preservação do rio. Porque nós discutimos sobre a mata ciliar, discutimos sobre vários, mas o bem maior que é nosso, que todos nós precisamos, que é a água, está aí morrendo. Esgoto caindo a céu aberto, esse também devia ser incluído, para que o governo, se tiver que multar o governo, o Estado, quem quer que seja, que multe, porque o rio é federal.
E nós estamos aí vendo o nosso bem acabando. E nós discutimos sobre pesca, nós discutimos sobre pescadores, nós discutimos sobre meio ambiente, sobre a mata ciliar, discutimos sobre o Pantanal, mas, infelizmente, nós estamos deparando nessa consolidação da lei que não tem nada que venha de encontro com isso. Então, nós estamos aqui todos discutindo por uma coisa simples, que é fácil de se resolver, e estamos esquecendo do maior. Então, eu fico preocupado, e já participei várias e várias vezes aqui da casa, com projeto já participando, mas, infelizmente, nós estamos dessa maneira. Eu gostaria que na próxima lei, que eu já estou preocupado, porque se concluir amanhã a lei da pesca, vocês estão abertos para debate, mas com certeza no final do ano. Então, nós passamos mais um ano, né? Porque isso só vai acontecer daqui a um. Não, mas eu não estou dizendo. Mas eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que o que ele disse, todo final de ano tem essa discussão. Ou altera, ou... Está entendendo? Então, o que eu fico preocupado é que até o final do ano, talvez, seja tarde demais. Então, eu acho que essa discussão, que se você colocou que fica aberta, deveria ser ao longo do ano. Não deveria ser no final do ano. Não é verdade? Esse é meu protesto aqui. E que vocês continuem lutando para que no futuro consiga fazer com que isso que está ali seja concluído. Tá bom? Obrigado. Até complementando uma situação que ocorreu anteriormente, de falarem de nomenclaturas de secretarias, se vocês observarem, recentemente, até a Lei Complementar 576, 575, 574, ela não tem havido alterações constantes, desde a 566. A 566 ela alterou a Lei Complementar 04. A Lei Complementar 04 não faz parte da consolidação. A 04 que disciplina todas as secretarias da administração pública. Então foram feitas alterações nessas secretarias e continuam sendo feitas essas alterações nas secretarias. Só que elas são legislações feitas agora, em 2016, muito depois da entrega do nosso projeto à Assembleia. Então, se houver que alterar nome de secretaria, como bem disse o Xisto, vai ser feito, mas através desse processo de atualização. Para você ver, quanto mais tempo levarmos de discussão para aprovação desse projeto de consolidação, novas leis vão estar surgindo no mundo jurídico. Então, não vamos ter como absorver todas essas alterações se levarmos muito tempo de discussão se vamos ou não aprovar a consolidação. Você vê, do tempo que foi entregue para cá, várias leis já foram criadas, já foram alteradas. Quanto mais tempo se leva nesse processo, mais vão haver alterações que vão estar em confronto com interesses das instituições de cada um. Bom dia, José Viana, sou representante dos pescadores aqui na Bacia do Alto Paraguai, no CEPESCA. Quero parabenizar, né? Essa consolidação, ela vem trazer, igual a doutora lá falou, uma agilidade, tanto para os pescadores como para os fiscais, porque a gente está vendo lá na nossa cidade, os fiscais, quando eles vão fazer uma multa, tem tanto artigo da lei federal, da lei estadual, da lei tal. Nós estamos aí com várias leis estaduais e não está consolidada. Então, eu acho que consolidando essa lei, ali você vai procurar a lei federal, lei estadual, é muito difícil, porque ali tem decreto, tem normativo, tem isso, tem aquilo outro, então talvez a gente passe batido. Então, mas só que tem que ter a participação. Eu também não tinha lido isso aí, essa consolidação, né? Sou vereador lá na nossa cidade, lá dentro da Câmara mesmo, a nossa lei lá, ela não está consolidada. Nosso regimento interno, né? Não está consolidado, porque vai mudando a lei e ela não vai atualizando, né, o nosso regimento interno. Então, a gente tem dificuldade lá dentro. Agora, imagina no estado de Mato Grosso inteiro, né? Porque nós temos várias legislação já,
aprovada aqui pela Assembleia, várias, e tem lei aí de 80, de 90, de 2006, de 2012, né, que ela aplica, se aplica multa nessa de 2012, tanto lá naquela outra de 2009, de 2005, de 2002. Então, consolidando ela, eu acho que vai facilitar a situação, sim, tanto na parte jurídica, né, dos advogados, na hora de verificar ali, achar, fica muito mais fácil. Só que eu acho que nós temos que participar, né, e verificar qual é a lei que vai ser consolidada. Por quê? Nós estamos aqui, a gente estamos lá no Conselho, no CEPESCA, e estamos trabalhando uma lei com responsabilidade, com gente competente, né, pessoal da universidade, né, da SEMA, da pesca, de vários segmentos, né. Então, já era até para estar pronta essa nova lei de pesca, essa minuta da lei de pesca, que vai vir aqui para ser apreciada aqui, né, mas, infelizmente, a gente está querendo colocar essa lei com técnica, com responsabilidade. Não feita aqui, que nem a gente já passou aqui, por vexames, né, aqui nessa casa de lei, por vexames, que teve lei que foi feita sem conhecimento de técnica nenhuma, e não serviu para o meio ambiente, e não serviu para o pescador, não serviu para o meio ambiente. Então, nós estamos fazendo uma lei com responsabilidade lá no CEPESCA, né? E o CEPESCA, ele está contemplado na lei de pesca. Então, eu acho que vai ter que respeitar, sim, né? Mas a gente também, nós estamos trabalhando com essa lei que está aprovada aí. E eu acho que ela sendo consolidada, ela vai vir do jeito que está lá. Então, por isso que a gente tem que discutir e participar também para poder verificar se realmente é essa lei que está sendo consolidada. Bom dia a todos. Meu nome é Cleverson Cabral. Eu represento a Federação das Indústrias. Eu presido o Conselho Ambiental da FIEMT, da Federação, onde eu encontro o Dr. Jorge de vez em quando no Conselho Estadual do Meio Ambiente, que a Federação é representada. Eu quero inicialmente congratular por essa iniciativa. É uma consolidação, é importante que isso ocorra, e eu gostaria de pedir que fosse considerado pela comissão uma coisa: seriedade tem que ter, e celeridade. Doutor Jorge, quando foi iniciado o estudo desse projeto de consolidação, desse projeto de lei? O senhor pode me informar? Que data? 2013. 2015, no ano passado? 13. Bom, então são 3 anos que decorreram e nós estamos tendo uma reunião aqui que estão constatando alguns enganos, coisas que não poderiam ocorrer. Quer dizer, então a comissão tem que ser bastante precisa nessa consolidação, e eu peço que seja ágil, porque 3 anos nós aguardando a consolidação, essa consolidação não vai alterar a lei, não vai criar nem tirar taxas ambientais, como foi falado pelo colega Álvaro, que nos apoia junto com a doutora Alessandra Paniz na federação. Ela não vai criar, ela vai consolidar. E não é possível que isso leve 3 anos e nós não tenhamos ainda uma coisa concreta. Eu iria sugerir quais são as entidades que vão poder dar sua opinião, que seja feita uma relação para essa comissão e que haja uma troca intensa de correspondência através de e-mail de preferência, né, dando prazo. Olha, foi alterado isso, a sugestão é essa, por favor, só se manifestem dentro de 30 dias ou de 15 dias, para que essa comissão possa ter um horizonte na conclusão desta consolidação. Esse que eu gostaria de solicitar a todos os senhores. Não é a indústria que tem pressa, o Brasil tem pressa. Nós estamos perdendo investimento ao Estado. Um Estado aí que nós temos, meu Deus do céu, 900 mil quilômetros quadrados, com a população de 3 milhões e 200 mil pessoas. É muito pouca gente no Estado, muito grande. A nossa produção vai para fora do Estado porque nós não temos consumo. Certo? Então, nós não podemos impedir o nosso desenvolvimento através de dificuldades ambientais, de uma licença que, como foi citado, realmente é bem mais cara do que em outros estados, e o empresário ele vai procurar onde tem mais agilidade e menor custo. Então, eu pediria à comissão, por favor, que inclua na sua cronograma para que a gente possa ver qual é o fim a conclusão desta consolidação das leis. Era isso que eu gostaria de falar, doutor Jorge. Só isso realmente é com a comissão, porque ela que é a autora e tem toda a gerência desse trâmite. Eu já não sei como é que...
Então, a comissão solicita que todos os órgãos envolvidos encaminhem para a própria comissão e não para a casa todos os encaminhamentos feitos que vocês provavelmente irão fazer, para que o Jorge e a Anete façam as considerações e discutiremos com o deputado Dilmar, que é presidente da comissão, e marcaremos uma próxima reunião para definidamente já sair com o encaminhamento daqui dessa casa. Posso falar? Tá. Francisco Machado, Chico Machado, Ministério Público Estadual. Veja bem, eu trabalho com questões ambientais dentro do Estado desde quando o CONSEMA constituiu um grupo de trabalho para fazer a primeira lei de pesca, que lamentavelmente veio para essa casa e foi mutilado em mais de 80%. A partir do momento que mutilaram sem base técnica nenhuma, está entendendo? Até hoje a gente está aí tropeçando. É lamentável que as pessoas saiam e não dão o devido valor para as coisas. Vêm aqui, falam o que querem, mas não querem ouvir o que não querem. Está entendendo? Quando a gente fala em consolidação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é bater palma. Porque isso possibilita, tá, que conflitos, que repetições, coisas como estas, que a simplesmente nomenclatura de FEMA ou SEMA, o objetivo é o mesmo, que é o meio ambiente, mas vamos lá, colocar SEMA sem problema nenhum. Em muitos países, quando você lendo de outras culturas, há uma série de preceitos que são educação familiar, que não estão na lei, porque as pessoas já sabem que tem que proceder daquela forma. Mas aqui a gente tem que trabalhar, principalmente no Ministério Público, para educar um segmento que é altamente mal educado, que é o segmento produtivo, como se eu, intelectual, fosse improdutivo. Até aí eles cometem pecados. Está entendendo? E a gente que produz esse conhecimento que possibilita isso aí. De qualquer modo, fazendo a leitura em nível nacional, e nós temos 2 ações de inconstitucionalidade para o Código Florestal, que está sendo visto nesses primeiros momentos aí, muitas dessas coisas, se isso for, e é inconstitucional, mas a gente não sabe nesse balaio de gato como que as coisas vão funcionar em nível político nesse país, porque o pessoal fica numa perseguição fantástica do PT, e eu não sou petista, não sou ligado a partido nenhum, quando deveriam todos. Para citar aqui dentro do Estado, nós sabemos quem que é o chefe da Ararat, mas não tem nenhum juiz que tem coragem de mandar lá para o Supremo, porque tem foro privilegiado. Aí pega o Éder Moraes, pega esses subalternos, está entendendo, para crucificá-los. A gente sabe quem que é. Alguém que de 15,8 milhões no dia que se candidatou a alguma coisa, em 8 anos era o 46º bilionário do mundo. E está lá. E nas escondidas fazendo um monte de coisa. A gente precisa ouvir o rádio do Senado, precisa ler o que está acontecendo. E tem várias outras leis, como, por exemplo, a mudança da 001 do CONAMA e da 237, que fala fundamentalmente, a 237, do licenciamento para usinas hidrelétricas, que esta senhora, para usar um adjetivo muito simples e até, vou dizer, carinhoso, decidiu, num determinado momento, que peixe no Brasil, migrador, vai acabar. Né? Ela, hoje, presidente da República, só para mostrar para os senhores que eu não estou ao lado de ninguém. Eu estou ao lado de alguma coisa que deve ser feita. Então, o que eu vejo aqui é muito eu acho, mas ninguém tem certeza das coisas que fazem. Ou seja, poucas pessoas estudam, falam muito, mas estudam pouco, defendem, porque e é bom que isso seja colocado para as pessoas possam entender que lá, naquele nível, outro dia eu fui representar o Ministério Público numa audiência pública sobre áreas úmidas e um senhor eleito recentemente pela primeira vez deputado federal dessa casa falou tanta bobagem sobre o Pantanal que eu fui obrigado a pedir para ele estudar um pouco, porque nós, como povo, não merecíamos isso. Está entendendo? Hoje, aliás, deu várias entrevistas na rádio, na televisão, né? Um guri de 39 anos de idade, totalmente incapaz para falar sobre economia, principalmente, e para falar sobre isso. Para dar um exemplo de como que as coisas funcionam equivocadas aqui, e isso está na legislação, existem vários empresários do agronegócio que perdem por ano cerca de 5 a 10 milhões, porque os seus bicos de aspersores não são tratados por nenhum ISO.
Não existe uma normatização para fazer isso, e você tem uma quantidade imensa de cânceres, tá, produzidos por isso. Né? Crianças, filhos dos que manuseiam isso. Você cobra uma qualificação tremenda para o piloto, mas o cara que vai com a máquina passando o agrotóxico, que tem gente que fala que é defensivo agrícola, fantástico isso, né? Então, passa o agrotóxico, aí acontece o que aconteceu em Lucas do Rio Verde, por exemplo, em idos de cerca de 10 anos pretéritos, que a população toda, o hospital não coube de tanta gente com diarreia, porque houve um vento contrário e trouxe tudo isso. Aí nós pegamos peixe com a coluna vertebral toda danificada, e não é um nem dois, são numerosos, tá entendendo? Anfíbios, sem um olho, com a pata modificada. Agora você imagina quantas crianças nasceram por conta desses agentes com lábios leporinos, acéfalas e tantas outras síndromes que tem por aí, mas as pessoas não leem sobre isso. Recentemente, por causa da Helicoperva armígera, queriam trazer agroquímicos extremamente nocivos ao ser humano para o país, por conta de que tem na legislação que coisas podem ser feitas em algum momento. Então, eu fiz um apanhado sobre isso, mandei para o local adequado do Ministério Público, foi feita ação civil pública, na Bahia foi feita. Então, as pessoas não acompanham essa dinâmica da vida. E as pessoas agem como se a vida deste ser que veio para ser gerente e é péssimo gerente, chamado Homo não sapiens, está entendendo? Que faz o seguinte, acha que a gente não precisa de planta. Planta é fundamental a qualquer tipo de vida. Um bife no seu prato não significa nada mais do que capim ou ração que comeu o boi. Tá? Todas essas gorduras das baleias que tem lá, é tudo do plâncton que ela comeu, muitas delas, que são utilizadas na farmacologia. Quantas plantas... O Cerrado tem a maior farmacologia, plantas que têm princípios ativos e poucas pessoas sabem disso. E nós estamos chegando depois porque já está sendo extinto. Outro dia, estando nessa vegetação de transição da Amazônia aqui, para a Amazônia Mato-Grossense, do Cerrado para a Amazônia, a gente viu, eu e a doutora Kátia Nunes, uma ex-aluna minha hoje, professora lá, como foi ex-aluna a Gabriela, como tem muita gente aqui que foi ex-aluno meu lá, né? A Nete Fiuza, tá? Então, a gente pegou aquela árvore, meu Deus, o que é? Isso daí. Ela falou, eu tenho aqui um pedaço, levamos e fizemos lâminas. Adivinha o que era? Ela tinha cerca de 25 metros a planta. Era uma curatela americana. Para quem não sabe, se chama lixeira, que é toda tortuosa, que aqui que lá. O que eu estou querendo dizer para os senhores, que não adianta fazer lei quando não se conhece comportamento de vegetação, quando não se conhece o comportamento de fauna, quando não se conhece o comportamento de ictiofauna, quando não se conhece e faz usinas, que em cada cachoeira tem uma espécie endêmica de uma família chamada Podostemaceae. Tá? E elas estão sendo extintas, e os animais a elas agregados estão sendo extintos. E para encerrar, para dizer que isso é muito bom, mas é muito bom do princípio que nós não vamos poder mudar, não vamos poder acrescentar, ela terá que ser publicada, a consolidação, porque aí sim, naquele momento, tudo que nós observamos que infelizmente está equivocado lá, remetermos a nova legislação para que isso possa ser. Esse entendimento para mim é pacífico e fácil e célere. Talvez até não se devesse fazer isso aqui que estamos fazendo, mas da perspectiva que tivéssemos problemas realmente para publicá-la imediatamente e naquele segundo momento tratá-la sim como uma nova legislação para o estado de Mato Grosso, de tantas coisas que não tem. Para vocês terem uma ideia de como que a legislação é, a Telespires, até pensar, como que vai ficar o Telespires? Que rio Telespires? Não tem mais. No momento que fizeram aquela usina sem nenhum mecanismo de transposição e que mataram 1,7 toneladas de peixe, e aqui eu quero encerrar minha fala, eu só quero exemplificar o que é conhecer o Estado e não ficar sentadinho, bonitinho, com a bundinha engordando dentro das salas com ar-condicionado, mas não sabe o que está acontecendo lá. A lei diz, você tem que fazer proteção de alguma forma, colocando uma tela ou uma rede para fazer o comissionamento da máquina. E aí eu tenho um documento, que até o César, em que me propiciou a leitura lá do IBAMA, em que ele sabe, nós esquecemos. Sabe, não foi feita nenhuma multa, a gente está fazendo análise para fazer essa multa. Desses 1,7 quase toneladas, 1,3 foi de Piraíba. Mas quando a gente fala de Piraíba, nós não estamos falando de Matrinchã, não estamos falando de Corimbatá, nós estamos falando de um bicho que chega a 180 quilos.
E morreram 132 indivíduos com animais com 150 quilos e outros, o menor tinha 34 quilos, era um recém-nascido. O que significa isso? Não há mais nenhum bicho para ser pescado nesse trecho do rio. E como tem as usinas do Tapajós lá embaixo, e esses peixes reproduzem aqui, e eles crescem no estuário do Marajó e depois sobem para reproduzir de novo, e poucas pessoas que não leem sabem disso, nós não temos Piraíba. O pessoal não adianta ficar, vai ter um ou outro que ficou retrido, represado, assim como o Rio Renato, o Rio Verde, todos ficaram, alguns vão a trinchãs represados lá para falar de peixe, que é a minha especialidade, mas antes disso eu sou ecólogo. Está entendendo? Então, eu quero alertar os senhores que isso que os senhores estão fazendo e é uma coisa maravilhosa que a casa está fazendo. E ela tem que ser promulgada o mais rápido possível, que vai ter incoerência, vai ter, organizada essas questões emblemáticas, que não vale a pena falar sobre elas, né, nomenclaturais. Mas por quê? Porque nós, na realidade, aqui não é o momento da gente falar se está certo, se está errado. Não é nada disso. Não é aqui. É depois da sua promulgação que nós vamos poder fazer isso. E a pesca está bem obrigada, mas já está no pau no Ministério Público. Por quê? Existe uma legislação federal, e a gente poderia ser mais restritivo aqui, e aqui foi mais permissivo. E a gente tem que organizar isso. Então, a situação ela é complicada na legislação federal, e estadual e municipal. Se, por exemplo, tem necessidade de fazer esse caminho de rata que está sendo feito na lagoa aí? Tem necessidade? Não tem necessidade. Por quê? Porque é o engenheiro que faz. Não tenho nada contra o engenheiro. O engenheiro é necessário, uma profissão necessária como é o médico na sociedade. Mas tinha um arquiteto junto, tinha um biólogo, um botânico junto para saber onde que o trator poderia passar, que ia danificar menos a vegetação. Vocês sabem quantas espécies de mamíferos vivem naquele local? Entre marsupiagem, eu não estou falando aqui de gambá, eu estou falando de outros, que as pessoas, bichos noturnos, que as pessoas nem sabem. Quantas aves nidificam nesse local, ou seja, reproduzem. Tem mais de 2 dúzias de espécies de peixe aí nessa lagoa. Está entendendo? Tem um monte de anfíbios, tem um monte de répteis, todos que nidificam aí nessa lagoa. E aí, o que fizeram? Tem necessidade? Não tem necessidade. Ontem eu vi uma ex-aluna minha falando e um representante da sociedade falando, para que isso? Por quê? Porque quer fazer época de eleição. Então, o senhor Mauro Mendes, para ser bem honesto assim, está nesse momento fazendo campanha porque quer sua reeleição. Está entendendo? Ficou todo esse tempo aí, não fez nada e agora é tudo ele que faz. Até a verba federal é ele que faz. Está entendendo? E está tentando jogar essa dívida toda para o futuro e vai endividar aí, no mínimo, 8 mandatos futuros para poder fazer uma reeleição. A gente merece isso porque no Senado Federal, no Supremo Tribunal Federal, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, ninguém fala de povo, todo mundo fala do meu grupo. Obrigado. Tem mais uma. Bom, Edivaldo, sou do Ministério Público também. Falar depois da fala do professor Francisco é sempre complicado, né? Porque ele é um, para mim, ele é uma voz da sociedade mesmo, em todas as audiências que a gente vai, assim, é impressionante. Eu queria ressaltar 2 pontos, na verdade é um ponto e a segunda é uma pergunta. O primeiro ponto foi quando o nosso colega, o Xisto, ele disse, né, que às vezes o promotor, por ver uma vírgula errada, daí ele cobra da SEMA, e na verdade ele simplificou muito o nosso trabalho. A gente não deve trazer para cá esse tipo de questionamento, porque o nosso trabalho é muito mais complexo do que isso, assim, e o nosso entendimento com a SEMA é até muito mais amigável do que pode parecer, né, assim, então eu acho que não cabe aqui, pela qualidade da plateia, assim, pela qualidade dos senhores, pela qualidade do trabalho e da situação que está sendo apresentada, né, assim, a gente não precisa de julgar o mérito da ação de cada um, né, não vamos entrar nessa questão. O segundo ponto, e aí é uma pergunta, né, quando vocês disseram que analisaram a legislação e aquilo que era inconstitucional ou não, na lei complementar, na 38, né, a gente tem no artigo 3º, lá no inciso 12º, quando fala que o CONSEMA deve opinar sobre a realização de EIA-RIMA para empreendimentos energéticos acima de 30 megawatts. Né, e a resolução CONAMA 01 diz acima de 10 MW. Aí já tem pelo menos 2 ações diretas de inconstitucionalidade em relação a isso. Eu queria saber se isso foi analisado
Como que ficaria isso, como que está isso hoje, né, assim, nessa consolidação? Continua valendo ainda o Código Estadual, mesmo com essas ações diretas de inconstitucionalidade que já existem? Continua, porque, como você mesmo está falando, elas estão em procedimento, não tem um posicionamento do STF. Então, elas são válidas. Mesmo tendo uma resolução CONAMA que já diz o contrário? Nós temos que lembrar que o Estado ele tem autonomia sobre como ele vai regular a questão local. Então, não tem esse impedimento do Estado estar fazendo a partir de 30 megas. Né? Nós não vimos assim na discussão interna. Nosso posicionamento, a que a gente optou foi por manter a viabilidade. A estadual. Qual é o dispositivo que você citou? É o artigo 3º, no inciso 12º. É quando fala do CONSEMA, e aí fala opinar sobre a... Aqui. Esse aí. Ele foi alterado pela lei complementar 70. 2000. É isso mesmo. Tá. Obrigado. Porque tem uma... Eu não me lembro qual é o dispositivo agora, que houve, inclusive, já o julgamento da ação de inconstitucionalidade. Essa, inclusive, é citada, essa ação de inconstitucionalidade, porque ela foi julgada... Ela é de 2010, se eu não me engano. Mas não sei se você já teve tempo de ler o projeto de lei. Quando você for ler o projeto de lei, no final do projeto, se eu consigo pegar, existem todas aquelas justificativas que nós apresentamos, passo a passo. Então, o artigo 1º do projeto, da onde ele foi retirado, por que ele foi retirado, o título. Então, essas junções como foram feitas, o porquê elas foram feitas, está explicado. Mesmo assim, havendo qualquer dúvida, não sei se você chegou até de anotar o nosso contato, mas também você pode entrar com esses questionamentos diretamente aqui para a comissão, perguntando, olha, estou com dúvida ou quero questionar tal situação. Como podemos tratar isso? Bom, gente, pelo adiantado da hora, a gente quer agradecer a todos a participação. Pedir desculpa mais uma vez a ausência do deputado, mas eu acho que foi uma reunião muito produtiva, serena, para as pessoas realmente compreenderem como está sendo feito o trabalho e tirar um pouco daquela aflição, né, da preocupação que nós temos recebido de várias instituições. Agradecer mais uma vez e os questionamentos, as pontuações que vocês tenham, encaminhem oficialmente à comissão, não leve ao protocolo, leve à comissão, estamos prontos para receber. E nós vamos fazer essa intermediação com a consultoria e com o parlamentar. Aí a gente entra em contato novamente para esclarecer esses pontos que ficarem em conflito, tá bom? Sim. Sim, é que a gente precisava ouvir de vocês primeiro tudo isso. Obrigada.